tarde, está a ouvir a Rádio França Internacional. Emissões em língua portuguesa são 17 horas aqui em Paris, a mesma hora em Luanda. Stephanie Palmer. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta quinta-feira, 10 de fevereiro. A marcar a atualidade, a Guiné-Bissau continua mergulhada num clima de forte tensão política. Em Moçambique, o distrito de Pebane, no centro do país, está em alerta máximo devido à possível presença de terroristas. Kurt Zouma, jogador francês, agrediu o seu gato e publicou o vídeo na internet, um caso que está a gerar polémica em França e no mundo. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulic, já a seguir as notícias. RFI, as vozes do mundo. Começamos este noticiário com a atualidade africana. O representante das Nações Unidas para a África Ocidental reuniu-se hoje com o presidente Umaru Sissoko Embalo. Mahamat Saleh veio dizer aos guineenses que golpes de Estado são inaceitáveis. A Liga Guineense dos Direitos Humanos endereçou hoje uma carta aberta ao secretário-geral da ONU, ao presidente em exercício da União Africana e à presidente da Comissão Europeia, pedindo particular atenção para com a situação na Guiné-Bissau. Mas a questão do momento no país é o anúncio da força de estabilização proposta pela CEDEAO. A questão divide os partidos. Moussa Baldé, o nosso correspondente, tem mais informação. Na quarta-feira, os partidos do Espaço de Concertação Democrática, partidos agrupados ao lado do PAIGC, diziam-se contrários à vinda de qualquer força da CEDEAO a Guiné-Bissau. Esta quinta-feira foi a vez de os partidos agrupados no Fórum de partidos que apoiam o governo e o presidente sublinharem que estão a favor da vinda da força da CEDEAO. Em comunicado distribuído à imprensa, o Fórum, que integra, entre outros, o PRS, o MADEM G15 e uma ala da APU-PDGB, diz que felicita vivamente a decisão da CEDEAO de enviar uma força de estabilização para a Guiné-Bissau. Também a marcar a atualidade uma carta aberta da Liga Guineense dos Direitos Humanos, dirigida ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ao presidente em exercício da União Africana, Macky Sall, e à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na carta, a Liga pede aqueles responsáveis para que olhem para a situação da Guiné-Bissau, onde dizem que nunca os alicerces do Estado de Direito Democrático estiveram tão ameaçados como agora. Denunciam o que chamam de clima de terror, caracterizado por espancamentos a jornalistas, ativistas dos direitos humanos e opositores ao atual regime. Também, esta quinta-feira, a marcar a atualidade em Guiné-Bissau é a visita do representante do secretário-geral para a África Ocidental, Mahamat Saleh, que veio transmitir solidariedade ao governo e ao presidente Umaru Sissoko Embalo, condenar os eventos do passado dia 1 de fevereiro e ainda dizer que golpes de Estado são inaceitáveis no mundo. Moussa Baldé, Bissau, RFI. Em Moçambique, o distrito de Pebane, na província da Zambésia, no centro, com características semelhantes às de Cabo Delgado, está em alerta máximo devido à possível presença de terroristas. A polícia garante reforço na vigilância. O relato é de Orfeu Lisboa, o nosso correspondente. A população do distrito de Pebane, que na sua maioria professa a religião muçulmana e com características semelhantes a Cabo Delgado, está a viver momentos de sobressaltos. Receia que os terroristas se poderão ter infiltrado no seio dos deslocados que encontram neste ponto da província da Zambésia, no centro de Moçambique, local seguro para viver. Silvio Silva é membro da sociedade civil. Caso existam realmente indícios com relação à presença dos insurgentes na província da Zambésia, vai ser uma questão de alarme. Face à preocupação da população, o porta-voz da polícia na Zambésia, Sidney Lonzo, tranquiliza que há trabalho a ser levado a cabo pela polícia lacustre e decorre no terreno. Qualquer movimento estranho, qualquer movimento massivo de pessoas, comunicar às autoridades policiais, comunicar às autoridades locais. Os ataques terroristas em Moçambique afetam a província de Cabo Delgado desde 2017 e desde novembro o distrito de Mekula, na província de Niassa, também no norte do país. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Praia 99.3 FM.
Passamos agora para a atualidade francesa. Na passada terça-feira recordou-se aqui em França o 60º aniversário do massacre da estação de metro Charonne, a morte de 9 pessoas que tinham manifestado nas ruas de Paris no dia 8 de fevereiro de 1962 para reclamar a liberdade para a Argélia, então em plena guerra de independência. Esta comemoração coincidiu praticamente com a vandalização no passado fim de semana na localidade de Amboise da estátua do Emir Abdelkader, grande figura independentista argelina de finais do século XIX, que terminou os seus dias preso naquela localidade do centro de França. Para o jornalista e politólogo Rui Neumann, quem está por detrás deste ato pretendia atingir o coração do nacionalismo argelino. Ouçamo-lo. O Emir Abdelkader, que é digamos, um herói nacional argelino, e ele é o símbolo, apesar de acabar detido, quase se entregar às autoridades francesas, isto no final do século XIX, é incontornavelmente a figura do nacionalismo argelino. E mais do que isso, é a figura da resistência argelina contra a chegada francesa. Aqui temos que ver que o que ele representa, quando se ataca uma figura como esta, seja a estátua, seja um túmulo, seja uma placa até comemorativa, está-se a atacar diretamente ao coração do nacionalismo argelino. E é nesse sentido que uma pessoa tem que analisar quais são os autores, os que pretendem atingir diretamente, se é o nacionalismo argelino na Argélia, se é o nacionalismo argelino crescente em termos da comunidade argelina em França. Existe o divórcio cada vez mais marcante e profundo das comunidades em França e tudo isto acaba por ser uma consequência natural exatamente desse divórcio e, obviamente, o crescimento e a popularização e até a banalização de correntes da extrema-direita, como está neste momento em curso em toda a Europa, não é só em França. Ainda em França, a Adidas anunciou o fim do contrato com Kurt Zouma depois da publicação esta terça-feira pelo jornal britânico The Sun de um vídeo em que o futebolista francês agride o seu gato. O caso está a provocar uma chuva de críticas. Karina Branco. O caso está a provocar uma indignação geral no Reino Unido e são muitos os que pedem cartão vermelho para Kurt Zouma. Na terça-feira, o tabloide britânico The Sun publicou o vídeo que tinha sido inicialmente colocado na rede social Snapchat pelo irmão do internacional francês. Nas imagens vê-se o jogador a dar pontapés a um dos seus gatos, a atirar-lhe um sapato e a dar-lhe uma bufetada. A Adidas já anunciou o fim do contrato com o futebolista e o selecionador de França, Didier Deschamps, qualificou o seu comportamento de inadmissível e intolerável, lembrando que outros jogadores que cometeram erros ficaram temporariamente fora dos convocados. O seu clube, West Ham, condenou o ocorrido, avançou que lhe impôs a maior multa possível e Kurt Zouma disse que o montante vai ser doado a uma organização de defesa dos animais. O antigo jogador do Saint-Étienne e do Chelsea pediu desculpa, mas o caso continua a inflamar as redes sociais. Entretanto, surgiu uma petição online a pedir que o jogador seja levado à justiça e até esta quinta-feira mais de 270 mil pessoas assinaram. Se o caso avançar para tribunal, a lei britânica prevê uma pena de até 5 anos de prisão efetiva para situações de maus tratos de animais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente do Senegal, Macky Sall, anunciou um plano de investimentos para a África no valor total de 150 mil milhões de euros, que é o primeiro plano regional no quadro da nova estratégia de investimento da União Europeia. Recorde-se que estes investimentos serão discutidos em pormenor na cimeira entre a União Europeia e a União Africana, que acontece na próxima semana, a 17 e 18 de fevereiro, em Bruxelas. O Papa Francisco vai visitar Malta nos próximos dias 2 e 3 de abril, naquela que é a sua primeira viagem ao estrangeiro no corrente ano de 2022. A informação foi avançada hoje pelo Vaticano. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson está em Bruxelas, onde se encontrou com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, para discutir a crise russo-ucraniana que tem preocupado o mundo nos últimos dias. É o ponto final deste bloco informativo. Continue connosco para a segunda parte da nossa emissão.